Olá pessoal, hoje eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho do que vocês precisam de fato, o que é importante para usar um VST. Muita gente tem dúvidas e é sobre isso que eu quero falar, então simbora lá. Então, galera, eu vou tentar ir direto ao assunto porque esse é um artigo que saiu na Digital Drummer, escrito pelo Alan Leibovitz, né, que é um cara que sempre escreve artigos aqui. Eu vou tentar fazer isso de mais vezes, né, porque tem muita coisa acontecendo cada dia mais e às vezes a gente tem que dar uma paradinha e dar uma certa organizada até para a galera começar a entender um pouquinho melhor isso, porque às vezes a galera não vai ler artigo, às vezes em inglês, por mais que traduza, a pessoa não vai entender. Então, são assuntos que muitas das vezes chegam a mim com relação à latência, como é que conecta. É claro que eu não vou enumerar todas elas aqui, até porque eu tenho a consultoria Parte Mídia exatamente para isso, mas eu vou tentar exatamente ler um pouquinho do que ele escreveu. Eu não concordo em tudo que ele escreveu e acho que também, se fosse eu, talvez ele também não concordaria, e faz parte, porque cada um tem uma visão da parte mídia, cada um tem um entendimento, um caminho, uma forma de se conectar, equipamentos, modelos, marcas, são N coisas que a pessoa precisa entender para entrar nesse mundo. Por isso que muitas das vezes as pessoas se confundem, acham difícil, deixa para lá, uma hora eu vou, uma hora eu tento, e aí você vai enrolando e nunca aprende. Então, eu vou tentar, de uma maneira bem resumida, ler o que ele falou aqui. Ele começa falando sobre a questão da latência, de quanto tempo é legal na hora que você toca até chegar o som no seu ouvido. Pelo menos 2 milissegundos. 2 milissegundos, não é 2 segundos, galera. Se você estiver tendo 1 segundo, é impossível tocar. Mas 2 milissegundos é praticamente você tocar numa bateria acústica. Você não vai perceber. Zero. Então, 0 e 2 milissegundos para mim é a mesma coisa. Agora, começou a chegar a 5, passou para 10, acho que até 5 ali você leva de boa. Passou disso, já complica. Você vai ter um mal-estar ali tocando, vai sentir um negócio estranho e não vai dar para rolar muito bem. E aí começa a vir aquela chuva de perguntas. O que eu faço? Eu preciso de uma placa de áudio melhor? Eu preciso investir no computador melhor? O que precisa? Então eu vou tentar falar rapidamente o que ele falou aqui e volto a repetir. Esse jogo não é barato, não adianta botar graninha pouca, porque não vai funcionar. Não adianta investir em um Windows que, na minha opinião, Windows para o mundo áudio aqui, MIDI, conexão, plug and play, não vai rolar. Então essa é a minha visão, talvez não seja a do Alan, mas é a minha visão. Talvez para você usar o Windows em casa, tá tudo bem. Usar uma bateria China, tá tudo bem. Agora, para usar ao vivo, aí você vai dar uma de maluco. Você está sendo louco para tentar entrar nesse mundo. E aí ele começa a falar sobre a questão dos milissegundos e já entra exatamente no driver do ASIO for All. Bem, quem usa esse driver? Quem usa o Windows. O Windows. Porque quem usa o mundo Apple, quem é MacBook, quem é o iMac, enfim, qualquer coisa da Apple, você não precisa dessa desgraça. Olha que você já pulou. Olha o problema que você já deixou de ter na sua vida, né? Então, assim, se eu tiver que entrar nesse mundo, eu não posso entrar de cabeça nessa porcaria de Windows. Por mais que vocês achem maravilhoso. Mas ele está falando aqui, ASIO for All não. Vai dar latência, vai dar atraso, vai dar problema para você. Uma outra coisa importante é a questão da CPU, porque como a gente trabalha com áudio em tempo real, isso é muito diferente das pessoas que falam, pô, mas eu tenho um computador, sei lá, para gamer, eu jogo todo dia, cara, meu computador é top. Cara, não tem nada a ver o computador de gamer para quem mexe com áudio. Entendeu? Isso tem a ver com placa de vídeos, enfim, outras coisas que a gente
tá nem aí, cara. Aliás, você vai economizar muito mais montando um computador para quem mexe com áudio do que para quem mexe com vídeo, com imagens. Agora, a coisa vai começar a esquentar. Aqui vai começar a dividir o menino do homem, né? É aqui que a coisa começa. Então, eu vou comprar uma bateria Xing Ling, né? Ou eu vou comprar uma Holland. Bem, aonde isso faz diferença? A latência ela está totalmente ligada ao módulo que você está comprando. É isso mesmo. Agora vai começar a doer, vai começar a machucar. Eu vou mostrar na tela para vocês aqui a questão dos módulos, tá? Por exemplo, o meu módulo da TD27 aqui, que eu estou usando aqui, ele me dá 2,1 milissegundos de atraso. E eu vou pegar, deixa eu ver, vou pegar uma Alesis aqui, já começa a chegar em 5,8. Lá embaixo eu tenho uma outra Alesis que chega em 52 milissegundos. Bem, galera, isso faz total diferença. E eu estou falando só do módulo, essa conexão do módulo com o computador. Você tem a ida, você tem a volta, você tem uma porção de coisa envolvida e cada coisinha dessa vai dando mais latência. E tem o processador, e tem o gigahertz, e tem a memória, e tem sei lá o que. E eu vou chegar em tudo, porque isso é só uma das coisas. E a gente vai investir em produto barato e vai começar a dar problema e você não sabe nem que o problema vem do seu próprio módulo. Então ele começa a falar aqui, ó, eu evitaria Alesis, Millennium, Medley, enfim. Mas na verdade são todas, desculpa, mas tirando talvez a Yamaha, a Holland, o que eu posso fazer? Eu vou dizer para você que não, vai ficar muito bom com aquela bateriazinha lá que você comprou de R$2.000. Vai ficar ótimo. Não vai, cara. Entendeu? Aí, quanto que custa uma similar? R$8.000, R$7.000? Pô, aí não dá para comprar. Aí você vai vir e vai falar, pô, André, tá dando atraso aqui. Claro. Claro que tá dando atraso. Então isso, tô começando, eu falei, vai machucar, não é um jogo barato. Ele começa também a falar da questão que é o nosso calcanhar de Aquiles, que é o hi-hat, né? Então ele fala para a gente poder, enfim, nos controladores pegar um FD9. O FD9 é a da Holland, né? Ele fala também para comprar pads, né, que não tenham muita interferência de crosstalking, que é exatamente essa, quando você bate num pad e pode sem querer disparar a borda, e na bateria a mesma coisa, pode disparar uma outra peça e por aí vai. Então procurar pads bons, isto é, pads caros. E aí você compra o quê? Pads baratos. E vai dar o quê? Problema. Isso eu estou falando só da parte dos VSTs, meus amiguinhos. Para usar o seu módulozinho, eu já falei, você pode comprar qualquer coisa. Não vou ser eu que vou resolver o seu bolso, não sou eu que trabalho por você, é você que tem que trabalhar para conquistar aquilo ali. Mas bote na sua cabeça, o mundo eletrônico é bizarro de problemas. Se você não quer, sai fora. Ele também fala o seguinte, você compra o controlador FD9 e aí você pode usar um CY5, CY8, pode usar um CY12 ou também o PCY135 da Yamaha. Aí já começa a conflitar, porque se eu vou usar um controlador da Holland, eu tenho que usar pratos e pad da Holland. Se eu for usar pad da Alesis, eu vou usar tudo da Alesis. Se eu for usar Yamaha, tudo da Yamaha. Para de fazer gambiarra, cara. Ai, pai, para! Você vai arrumar problema para sua vida. E aí ele vai, claro, ele fala, mas para não ter problema, você compra um VH10 e um VH11. Aí é óbvio, né? Aí você uniu a perfeição, né? Usou um VH10 vai montar num hi-hat desse, um pad da Holland com módulo da Holland. Aí tá tudo bem. Agora, existem outros modelos de outras marcas que também você pode colocar, né, exatamente numa estante, numa máquina de hi-hat, mas usa da marca da empresa que você comprou. Eu não consigo entender, cara. O cara compra uma Ferrari, mas ele vai usar o banco do Fusca,
Que porcaria é essa, bicho? Tu é maluco? Tu é louco? É isso que as pessoas fazem o tempo inteiro no mundo eletrônico. Entendeu? Não tem como. Ou vice-versa, o cara compra um Fusca e quer botar o banco da Ferrari e acha que vai ficar bom também. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não dá, galera. Não dá. E aí ele vai entrando exatamente na questão dos chips da Apple, né? O M1, M2, M3, que são chips, né? São computadores caríssimos, mas que também não faz tanta, assim, para mim, não faz tanta diferença. O importante, eu acho que é a questão que ele logo entra aqui, que é a questão da memória, né? Memória RAM. Então, você vai comprar um laptop hoje com 4 GB, você não adianta entrar nesse jogo. Por mais que, por exemplo, um VST como um EasyDrummer, ele vai falar, olha, o mínimo ali é 4 e está tudo certo, eu não contaria com isso. Se falou 4, pensa em 8. Se falou 8, pensa em 16. E assim por diante. Eu uso o meu aqui a 32, eu já acho pouco. Hoje em dia eu já acho pouco. Então 8 GB de memória para mim já não é legal. Eu tenho que abrir pouca coisa e saber utilizar como é que abre cada uma desses VSTs, porque isso é um assunto para, enfim, outra época, né? Não é para agora. Mas é importante vocês darem atenção a um laptop pelo menos aí com 16 GB para os dias de hoje. Então assim, além disso tudo, né, ele volta na questão de falar que você ter um bom laptop, e no caso ele dá muita ênfase ao MacBook, aos, né, produtos Apple, porque novamente eu vou voltar a dizer, galera, você comprou um Windows hoje, um sistema Windows, um laptop com Windows, você só vai trocar esse laptop daqui a 1, 2, 3 anos. Isso são 3 anos de problema. 3 anos que você vai falar assim, eu não aguento mais, eu desisto, não dá para tocar esse negócio. E aí você começa a falar mal desse mundo lindo e maravilhoso que é o VST, que tem os sons de baterias maravilhosos, acústicos, lindos, que você vê o cara tocando, mas você não consegue. E fala, por que eu não consigo? Não é possível. Eu tenho que conseguir, mas não consegue, porque você investiu errado desde o início. Então, assim, bote na sua cabeça, o mundo tecnológico anda muito rápido. Então, se você poupar isso em tempo, comprando o equipamento certo, você vai pular etapas muito mais rápidos, você vai ter realmente as coisas com muito mais facilidade, o entendimento. Você não vai precisar ficar lendo tutoriais. Espera aí, a placa, o driver. Ai, meu Deus, socorro, como é que faz isso? Como é que eu instalo isso? Espera aí, não está conectando. Não é possível. Aí tira, coloca, não funciona, não coloca, não dá, não está dando, travou, parou, reinicia. É isso. É isso que vai acontecer. Mas se você fizer da maneira correta, pode vir para esse mundo, pode ter certeza que você vai conseguir com muita facilidade até fazer e ter os melhores sons de bateria do mundo na sua casa, no seu show, no estúdio, nos ensaios, de uma maneira muito simples e fácil. É só você querer. Beleza? Forte abraço e até a próxima.